Então, para mim, é uma alegria estar voltando para casa do Senhor. Passei um bom período afastado dos caminhos, praticamente 6 a 7 anos de rebeldia. Eu falo rebeldia porque foi de livre e espontânea vontade. A princípio parecia uma coisa simples, alguns sentimentos que eu tive dentro da igreja, os sentimentos que talvez brotou em meu coração que não era da parte de Deus, do Espírito Santo, e um sentimento de tristeza, talvez, e eu acabei me afastando aos poucos. Não foi assim da noite para o dia. E o desejo de vir na igreja acabou ficando cada vez menos. E eu comecei a desfalcar os cultos que eu frequentava quarta, domingo, sábado, né? Estava aqui na sonoplastia, ajudando, né? Que era o que eu gostava de fazer, na música, no louvor. E mesmo essas coisas não faziam mais sentido, parece que não faziam mais sentido para mim. E foi onde eu comecei a me envolver com vícios do álcool, vício do cigarro, noites de festa, baladinha com os amigos, final de semana. E começou tudo parecendo uma brincadeira, uma cervejinha, não tem problema nenhum. Foi um cigarrinho, não dá nada, isso aqui não tem problema. E a gente acabou indo e se envolvendo e se aprofundando nos vícios, e aparentemente estava bom. Aparentemente, assim, eu achava aquilo, nossa, agora estou feliz. Se lá na igreja, poxa, sempre a mesma coisa, né? Eu pensava. Só que no fundo, vou falar para vocês, sempre tinha algo me incomodando, um vazio. Às vezes acabava as festas, acabava o álcool ali, tudo ia embora, você ficava sozinho, aí vinha aquele vazio, muitas vezes chorando à noite por aquele vazio que não tinha nada que preenchesse depois, sabe? Não tinha aquela sensação de, poxa vida. Mas mesmo assim eu continuei persistindo até há 5 meses atrás, foi em outubro, eu trabalhando, eu comecei a me sentir mal e coisa que anos eu não me sentia mal, que era uma crise, talvez de ansiedade, eu já tive ansiedade no passado, muitos anos atrás. Só que essa crise de ansiedade, depois que eu vim à igreja, eu fui liberto. De todos esses anos que eu tive nos caminhos, eu nunca mais senti isso. E foi um dia de trabalho, eu estava trabalhando até mais tarde, quando eu senti na minha vista algumas manchas na vista, e aquilo já começou a me preocupar. Eu terminei meu trabalho, e quando eu fui tomar banho, que eu olhei no espelho, eu estava com derrame no meu olho direito. Meu olho estava em sangue, sabe? E eu logo, aquilo me deixou preocupado, porque o meu pai, falecido meu pai, antes dele infartar, teve um infarto, ele teve um derrame, 2 derrames na vista. E depois daquele dia, ele começou a desencadear uma crise de pânico. Voltou as crises de ansiedade, eu comecei a ficar ansioso, eu fiquei, acredito que umas 2 semanas afastado do serviço, aquela crise muito ruim, passando muito mal, comecei a fazer os exames, aí até descobri que eu estou com problemas de saúde, tenho alguns probleminhas de saúde relacionados a cardiovascular e alguns outros também. Mas enfim, eu me alegro hoje que Deus
usou dessa enfermidade, porque eu estava resistindo, e hoje eu estou aqui. Amém. Esse é só um pouco, é um resumo de tudo que aconteceu na minha vida. Tem muito mais coisa que talvez daria horário inteiro do culto aqui para me contar. Contando para os irmãos, porque vocês são minha família. Por mais que eu me afastei, eu considero a igreja a família de Deus. Eu sempre considerei. Por mais que eu estava lá fora, eu ficava envergonhado, talvez, de dar um testemunho público, um mau testemunho. Tanto é que quando eu bebia, eu sempre procurava lugares que não fosse escandalizar ninguém, que nenhum dos irmãos bebesse, sabe? Porque, no fundo, eu sabia que aquilo não era certo. Mas, para a honra e glória do Senhor, Ele me chamou, foi de uma forma assim difícil, porque quando toca na saúde da gente, eu acho que é o bem maior, o bem mais precioso que nós temos é a saúde. Então, fiquei um pouco triste assim, por via de eu sempre ter uma saúde boa, e esses 6, 7 anos aí eu fiz um mau uso do meu corpo, sendo que a nossa doutrina, a doutrina da igreja, prega tanto sobre saúde, cuidado do corpo, alimentação, e eu acabei esses anos aí todos envolvidos nessa questão de bebida, churrascada, carne gorda, tudo que faz mal para o nosso corpo, né? Mas enfim, seria isso que eu queria dizer, meu testemunho. E um conselho para quem talvez está pensando em sair, se afastar dos caminhos: não compensa, não vale a pena. Lá fora tudo é bonito, tudo é atraente, mas no final são caminhos de morte. E eu acho que o que eu mais temia quando eu vi que eu estava passando mal era morrer afastado desse lugar, dos braços do Senhor, né? E quem sabe perder a eternidade junto com Cristo. Acho que isso não tem nada pior do que isso, né? Então seria esse o meu testemunho. Amém. Jonas, você falou muita coisa bonita, muita coisa interessante, e uma das mais interessantes é que você disse que, por mais que você ainda estava um pouquinho distante dos caminhos, dos princípios, mas considerava essa igreja como sua família. E de fato somos uma família. Você sabe que uma família, nem todos os membros são perfeitos, aliás, não tem nenhum perfeito, né? Nós somos todos imperfeitos, somos falhos, humanos, pecadores, mas é preferível ter o apoio, o respaldo, a presença da família em todos os momentos, onde de fato a família se faça presente em ocasiões como esta. Você pode vir aqui, a sua mãe está aí, seus irmãos aí, seus amigos convidados, para lhe dar aquele apoio, ok? E sinta esse mesmo apoio da nossa parte como igreja, não é isso, irmãos? É uma oração especial, e isto, seja bem-vindo de volta à igreja do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Jonas, por favor.